Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, noticiário hoje, em pleno feriadão, foi quentíssimo do Vasco da Gama e a partir de agora a gente compartilha com os amigos as principais notícias que ganharam ênfase nesta terça-feira. Então, meus amigos, é o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do fornecedor de material esportivo. O Jorge Nicola trouxe uma matéria hoje muito importante, falando aí sobre a saída aí da capa, onde a Nike ou a Castore poderia assumir. Vamos falar bastante aqui sobre o que há de concreto, situação do Vojvoda e também o Vasco já formalizou oficialmente 5 propostas. E a gente vai falar aqui sobre as especulações no dia de hoje. E por falar aí em especulação, o Paulinho chegou aqui no Rio de Janeiro. E muito se falando aí sobre o retorno do Paulinho. O que se tem de concreto neste momento? Então, tem muito conteúdo para a gente passar para você. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E no final da live eu vou dar minha opinião sobre essa situação aí do mercado da bola. Bom, meus amigos, hoje o informativo lá do Jorge Nicola falando sobre a situação do fornecedor de material esportivo. Última semana a gente tomou conhecimento aí de fortes indícios aí de que a capa não continuaria no Vasco da Gama. No entanto, o Jorge Nicola hoje trouxe aí uma matéria para a gente, onde ele falou aí sobre a situação da possibilidade da Nike e da mudança aí do material esportivo para a Castore. Vamos ver aqui o que o Nicola falou? Vamos lá. Bora esclarecer agora esse boato que surgiu muito forte nas redes sociais nos últimos dias de que o Vasco está fechando com a Nike para que a empresa norte-americana se torne fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2023 com a chegada da 777. Antes de contar para você o que eu apurei com o pessoal da 777, é só importante lembrar que nesse momento a Nike retirou a sua operação em território brasileiro. A Centauro desembolsou cerca de 900 milhões de reais para passar a cuidar de toda a operação da Nike pelo Brasil. Inclusive, dentro do futebol, somente Corinthians e Seleção Brasileira vestem Nike. O Red Bull Bragantino também tinha contrato com a Nike, mas em abril desse ano acabou trocando pela New Balance. Então, me pareceu um pouco esquisito ver a Nike voltando ao futebol brasileiro com esse cenário que eu acabei de contar. De qualquer forma, fui checar com o pessoal da 777. Pergunta que eu fiz é: existe alguma chance de a Nike ocupar o lugar da Capa, a atual fornecedora de material esportivo? A resposta, abre aspas, só é a seguinte: chance zero, fecha aspas. Isso significa que o contrato da Capa agrada ao pessoal da 777? Não. O valor é considerado baixo, só 600 mil reais fixos por temporada, além de 13% de royalties em cima de cada uniforme ou cada peça vendida do Vasco. O clube tem direito também a 12 mil peças gratuitas, as outras 18 mil que compõem os 30 mil por ano são pagas pelo Vasco. Um contrato bastante ruim, com multa rescisória de 6 milhões de reais. Mas, nesse momento, a 777 entende que existem outras prioridades. E para que exista a possibilidade de uma troca no fornecedor de material esportivo, vai haver a necessidade também de uma proposta muito superior à atual. Não é para esse momento que esse assunto vai ser debatido. A 777 está bastante preocupada em montar o melhor elenco possível, com a possível chegada de até 20 reforços para o ano de 2023, até agora o único confirmado, o Júnior Urso. Então,
o seguinte, o Jorge Nicola falou aí sobre a situação do fornecedor de material esportivo. Tanto a Nike quanto a Castore estão descartadas neste momento. Portanto, segundo o Jorge Nicola, continua a capa, porque a prioridade hoje da 777 é montar o elenco aí para 2023. Bom, falando sobre as situações concretas que a gente tem de momento, porque existem muitos boatos aí. O que a gente tem de concreto é a proposta aí para o Vojvoda e mais 5 propostas aí para atletas aí, oficiais. O Vojvoda pediu aí de 7 a 10 dias, vocês sabem disso, ao Fortaleza. Tem 3 propostas na mão, que é a proposta do Vasco, do Fortaleza e do Santos, e é o seguinte, a gente fica no compasso aí de espera. Inclusive, hoje teve uma matéria aí muito importante falando sobre o Vojvoda, onde o Zé Elias, comentarista da ESPN, disse, né, que ele vê o Vasco muito na frente aí para poder contar com o Vojvoda, certo? Então tá aqui, ó, comentarista sobre disputa por Vojvoda. Acho o Vasco um pouco à frente, tá? Foi o Zé Elias da ESPN que colocou a situação hoje. Bom, sobre a situação aí dos jogadores, a gente tem conhecimento aí da situação do Pedro Raul. A situação está caminhando, já existe já a proposta, 18 milhões e 700 mil. O Kashima Reysol gostou da proposta, o jogador está aqui no Rio de Janeiro avaliando a situação aí com o Vasco da Gama. Outra situação é do jogador Davi Terãs, tá? O Vasco da Gama formalizou uma proposta aí na casa de 30 milhões de reais aí para o Atlético Paranaense e aguarda aí o parecer do clube paranaense. Situação do Wesley parece que vingou, né? O Wesley está para ser anunciado a qualquer momento aí, proposta na casa de 6 milhões, a gente aguarda o Palmeiras aí oficializar, mas a situação do Wesley aí também está muito encaminhada. O jogador Kehler também tem proposta aí nas mãos do Vasco da Gama, certo? O Internacional pediu 2 dias aí para estudar a proposta e bater o martelo, e hoje o Vasco oficializou aí uma proposta pelo Wellington Rato. O Wellington Rato, jogador do Atlético Goianiense, já tem a proposta do Vasco da Gama em mãos, tá? E o seguinte, a proposta foi levada ao presidente do Atlético Goianiense. No dia de hoje, né, especulações muito invasivas, né, como foi a situação dos atletas Dadá Belmonte, do Goiás, e do Léo Pereira, do Atlético Goianiense, jogadores que teriam sido oferecidos ao Vasco da Gama, né? Dadá Belmonte, aí, que tem 25 anos, do Goiás, e o Léo Pereira, que tem 22 anos, do Atlético Goianiense. E também houve aí uma especulação envolvendo o jogador Jean Carlos, cujo qual foi desmentido pelo próprio empresário do atleta, certo? E para finalizar aqui o vídeo, a situação do Paulinho, tá? O Paulinho aí recebeu férias aí, folga, não foi relacionado para a viagem do Leverkusen, tá? Pro próximo jogo, e o jogador está aqui no Rio de Janeiro. Então a gente coloca aqui a situação porque a torcida do Vasco ficou num frenesi muito grande. Laureano, o que tem de concreto hoje nessa situação aí envolvendo o Paulinho, tá? O Vasco não fez proposta nenhuma. Hoje o Atlético Mineiro está muito próximo aí da contratação do jogador, tá? Mas a torcida do Vasco aí invadiu, ao saber aí que ele está no Rio de Janeiro, invadiu as redes sociais pedindo o retorno dele lá no Instagram.
Bom, pessoal, o seguinte, muitas pessoas dizendo aí, Laureano, está demorando. Pois é o seguinte, vamos aguardar até o dia 8, quando o Vasco se reapresenta, para a gente ver todos os atletas. O campeonato acabou agora, o campeonato brasileiro, hoje foi feriado. Dia 15 começa aí o campeonato carioca para o Vasco da Gama, então tem mais 2 meses para poder contratar. Agora, essas negociações só não estão mais evoluídas porque o Paulo Brax é muito, muito, muito lento, certo? Então eu agradeço aí pela atenção de vocês, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Foi importante a gente fazer a separação daquilo que está oficial e aquilo que é boato. Valeu!